Eu acho que a bike, pra mim, talvez tirar uma essência da minha vida e poder construir isso como um objeto, né, de algo, sei lá, como se pegasse todas as minhas coisas lúdicas que não dão pra transformar em algo físico e transformasse. Seria uma bicicleta, que aí tá envolvido liberdade, o poder viajar, o poder conhecer pessoas, culturas, o vento no rosto. Então eu acho que é isso, é como se pegasse tudo que eu gosto de sentimento e transformasse em um objeto. Independente de metal, de carbono, enfim, mas transformar tudo em algo físico seria a bicicleta. Aí virou a chave, aí criou o fotógrafo viajante, aí que eu decidi que criar conteúdo, falar de experiências, estar com pessoas era o caminho que eu iria seguir. Eu brinco, né? A vida é simples, o difícil é ser simples. Aí a gente fica complicando as coisas. Este é o Na Roda do Estema, um podcast sobre bike, estilo de vida, performance e histórias que inspiram. Aqui a gente compartilha as trajetórias de quem vive e tem paixão por pedalar. Pessoas que transformam o esporte em propósito e inspiração. Gravado no estúdio Estema, onde o esporte e as boas conversas se encontram. Hoje o papo é com Diego Sanches, ou melhor, o fotógrafo viajante, engenheiro agrônomo formado pela UFMG, premiado em projetos de comunicação, fotógrafo, videomaker, criador de conteúdos incríveis que unem natureza, viagem e autenticidade. São mais de 16 anos de aventuras, registrando o mundo de um jeito leve, real e inspirador. Ele é daqueles que não seguem fórmula e talvez por isso inspire tanta gente. Muito bem-vindo, Diego. Obrigado. Prazer te conhecer pessoalmente, Isso que eu aí. não te conhecia. Uma coisa muito legal do podcast é que eu tô tendo a oportunidade de conhecer pessoas e histórias muito interessantes e inspiradoras também. Então, eu fico muito feliz de te receber aqui. Obrigado. E pra gente também, como ouvinte e que assiste também. Eu fico vendo os vídeos lá, então é uma chance que a gente tem de um lugar só, né? Ver pessoas assim desse mundo que tanto nos encanta. Demais. Que bom. Como foi chegar em São Paulo? Então, São Paulo pra mim é algo que sempre, sei lá, eu tenho um sentimento de criança, assim, conhecendo o mundo, sabe? Mesmo vindo tanto pra São Paulo, ainda assim é um sentimento presente de coisas grandiosas, de meio sufoca, assim. Sufocante, né? Eu tenho a impressão que uma semana em São Paulo é como se fosse, sei lá, um mês em Minas. Acho que é tudo muito intenso. Aqui é intenso mesmo. Isso. Tudo acontece muito rápido. Tudo acontece. Vamos lá, Diego. Posso chamar de Di? Pode sim. Tá. O Di, ou fotógrafo de... Olha lá, viajante. Até o final do podcast eu vou conseguir falar. O Di é legal, porque pouquíssimas pessoas me chamam de Di. O fotógrafo pegou, que é assim, hoje minha mãe cedo mesmo, o fotógrafo, se eu quiser, pegou, sabe? Então é um fica negócio só fotógrafo. É até estranho, assim. Virou um apelido. Virou um apelido, justamente. Que legal. Mas, enfim. E como foi essa história? Bom, primeiro, como você começou a pedalar? Eu falo que todo mundo aqui precisa responder essa pergunta. Que todo mundo que vem... pedala. Como né, vim do interior, então eu nasci em Matozinhos, que é uma cidade próxima a Belo Horizonte, e na juventude, na infância, na real, tudo era de bicicleta. Então a bicicleta entrou na minha vida dessa forma. Então tenho fotos bem novinho, assim, já com bike, e então para ir para casa da avó, eu gostava muito de pescar, então eu ia pescar de bike. Então a bicicleta sempre teve presente, assim, na minha rotina, na infância, ir pra escola, né? De bike também. Então sempre tive, até brinco, que eu lembro muito bem, assim, não fui uma pessoa que teve grandes condições quando muito jovem. E aí aquele negócio de trocar da bike... não era, né? A gente não trocava assim com facilidade. Eu lembro de comprar os, né, adesivos, então trocar os adesivos da marca da bike. Pra parecer que tava diferente. Dava aquele, né? Trocava o pininho ali da câmara de ar. Então, assim, essa é uma parte gostosa que eu lembro da minha infância com bicicleta, que era essa questão de ir para casa da avó, que era no bairro próximo, na cidade próxima, e então, desde então, tive bicicleta.
Legal. E aí você se formou em agronomia, Aí formei. trabalhou com isso durante... Fiquei um tempo inserido na agronomia e, vamos dizer, sem bicicleta, porque eu fui estudar, lugar que eu estudei em Montes Claros, morei lá durante um tempo, e é muito quente lá. Então, foi um período que eu pensei em comprar uma bicicleta de novo, mas não deu certo. Depois, retornei para Belo Horizonte e comprei a minha primeira bicicleta, assim, adulto, para fazer inglês, para ir para o inglês, né? Que é a mesma ideia, no trânsito e tudo. Falei, cara, eu preciso de uma bicicleta. Comprei essa bicicleta, dividi, sei lá, 18 vezes. E um belo dia eu coloquei essa bicicleta no carro, sem suporte, sem nada, e levei para Matozinhos, que é onde que minha mãe mora, onde que eu passo os finais de semana. E coloquei essa bicicleta na estrada de terra. Aí ganhou o mundo. Aí vendi a bicicleta, devendo ainda 17 parcelas. E, enfim, tive aí minha primeira bike melhor, pensado no mountain bike. E aí tudo foi acontecendo, assim. Tá, e aí você... Em que momento você começou a pedalar? Em que momento você resolveu começar a fazer vídeos e conteúdos e fotografar? Até porque você ainda não tinha curso de fotógrafo, né? Nesse momento não. A fotografia, ela vem bem de jovem. Minha mãe sempre gostou muito de registrar os momentos. E na época, R$1 era muita grana. E aí era filme fotográfico. E quem tirasse foto melhor, né? Eu e minha irmã, ela e meu pai viajando, falava assim, você vai ganhar R$1. E quando chegasse, revelasse. Entendi. Então, eu lembro dos conceitos da minha mãe, que era não cortar a cabeça, não cortar os braços, nem as pernas. Então, assim, conseguiu tirar a foto da pessoa inteira, já era lucro. Vale R$1. Então, assim, aquilo ali eu cresci dentro dessa questão de registrar, de revelar. Lá em casa tem muito álbum de fotografia. Então, eu sempre gostei. Na universidade, que eu comecei a profissionalizar um pouco mais. Dentro da agronomia é muito difícil chegar a alguém com essa visão, porque é um curso de agrárias, é uma engenharia, mas é um curso de agrárias, então todo mundo que chegou comigo na minha turma tem um histórico, né? Meus pais tinham fazenda, eu nasci na roça, e aí eu destoava um pouco desse negócio porque eu queria fazer fotografia, mas dentro da agronomia. Como que eu comecei a fazer isso? Eu fiz uma proposta para os meus professores de melhorar o material deles darem aula. As fotos eram muito ruins, sabe? Foto de doença numa folha de planta, foto de aérea de alguma barragem. Então, comecei a dar essas ideias. Até que veio o meu primeiro estágio, que eu fiz em Viçosa. Na época, o meu professor me pagou por fora esse estágio, assim, para eu renovar o material dele de aula. Era uma matéria de insetos, né? Vamos falar assim, mais fácil. E aí eu fiz um estágio no museu lá da UFV, fotografando partes, famílias, reinos, filos desses insetos. Fiquei tipo um mês imerso em naftalina, em fotografia bem macro mesmo, focando e tal. E daí eu falei, cara, é legal. Aí a gente lançou livro, com conteúdos, né? Hoje falando de conteúdos, mas fez. Com trabalhos assim. Então, vamos fazer um livro sobre plantas invasoras em área de eucalipto. O que a gente precisa? De fotógrafos? Não, eu falei, vamos fazer tudo nós mesmos. Então, a gente escreveu o livro e as fotografias do livro são minhas. Então, a gente foi para uma área de eucalipto, de uma grande empresa de celulose, trabalhou lá durante um período, fiz essas fotos, cheguei, editei todas, escrevemos e lançamos esses livros, né? Que são guias para quem estuda justamente isso. Então, eu vi que dentro da agronomia eu tinha um campo para trabalhar com o que eu gostava. Com a fotografia. Mas com um olhar técnico de engenheiro agrônomo. Que legal. E aí você começou a pedalar em paralelo a isso? Aí tem... a gente conversando antes, você falou o negócio da chave, né? Quando que virou a chave? A agronomia estava indo bem, depois eu fiz porque, assim, eu queria entender até onde que eu conseguia ir com isso dentro da agronomia. Então, eu fiz um projeto que é o seguinte, quando você chega em uma fazenda, em uma determinada região, e você é novo,
e chega e fala assim pra uma pessoa que planta tomate há 40 anos. Você chega e fala assim, ó, esse tomate aqui você tá plantando errado. Imagina, Ele cara, trava, lógico. né? Então não dava certo. E aí eu tive uma sacada na época. Eu falei, vou procurar alguém da comunidade que tá plantando tomate dando certo e vou gravar ele falando isso e vou passar isso como um vídeo bonitão na associação que tá precisando aprender a plantar tomates. E aí eu criei esse projeto, chama Cinema Itinerante no Meio Rural, que foi Que uma legal. premiação que a UFMG teve, que eu ganhei Que da você UFMG, concorrendo com todos os cursos, medicina, odonto, Que incrível, que, assim, que foi uma coisa muito legal, sabe? A gente chegou, eu lembro da gente chegando no ginásio, dentro do campus da UFMG, num ônibus nosso da Agrárias, que era um ônibus bem avacalhado, assim, sujo, com umas coisas bem cara de roça, e a galera meio olhando, né? E depois, como que a gente saiu dali como pessoas que realmente desempenharam um trabalho diferente, que fez a diferença na comunidade, que eu acho que a universidade é muito isso, né? Você tem que estudar não pra você, mas Pra tem que melhorar a trazer. vida dos outros, né? E aí esse cinema itinerante foi muito legal, que trouxe uma comunicação bacana pra sociedade, pra comunidade, eles gostavam de ver, né? A hora que eu olhava ali, a informação vinha fácil pra ele, ó, fulano de tal. E aí a gente teve muito, muito resultado bom. Aí a agronomia, eu digo que seria, nesse ponto, eu falei, vai ser isso pro resto da vida. Só que eu perdi meu pai indo para minha formatura. Aí que veio essa chave. Aí meu sogro virou para mim na época e falou assim, olha, vamos... No primeiro aniversário do meu pai, que era ele faz em abril, bati ali na Semana Santa. Aí ele falou, vamos fazer uma caminhada. No primeiro aniversário que ele não Que estaria ele não com a estava gente. com vocês. Aí já tinha feito algumas coisas assim. Dentro da agronomia, a gente fazia camping, fazia uns trabalhos de campo, mas nunca tinha saído com tudo nas costas e ficado 3 dias no meio do mato. Animei ir com ele, fui de calça jeans, são fotos que eu posto direto até hoje, com mochila, saco de lixo amarrado, né, que eu não tinha como comprar uma mochila. Calça jeans, escova de dente pendurado, um show de horrores, pensando se chover, se desse ruim, o tanto que eu teria dificuldades. E aí, passei muito perrengue, passei frio, eu lembro que a calça molhou a barra, assim, foram 3 dias caminhando com aquele treco gelado pegando na minha perna. Ou eu iria evoluir depois daquilo, ou eu ia desistir, enfim. Então eu decidi evoluir. Naquele momento... Eu juntei dinheiro 1 ano para no outro aniversário do meu pai eu fazer o Pico da Bandeira. E aí já fui equipado, já fui com marcas que inclusive são parceiras hoje. Então essa história foi sendo construída. A partir desse momento que eu virei a chave e falei, tentei nesse meio caminho o mestrado não deu muito certo. Tentei um concurso que foi cancelado por fraude. Eu fiquei um tempão estudando, em 1 semana antes. Aí a agronomia, ela foi ficando, e eu entendendo esses sinais, sabe? De tipo assim, eu estou tentando, mas não tá dando certo. E aí resolvi trabalhar em uma loja. Eu brinco que... Loja de bike. Loja de artigos de aventura. Tá. Não tinha bike até então. E aí, eu lembro que o primeiro dia que eu almocei num restaurantezinho em frente a essa loja, foi algo que me marcou muito. Eu olhei, ficava olhando para a loja e falei, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu ficava pensando em tudo que hoje a gente tem muito orgulho, né? Pô, eu formei numa federal, tenho um potencial massa, tenho professores que querem me ver no mestrado, no doutorado, querem me ver passando esse conhecimento. O que eu tô fazendo aqui? Na loja, trabalhando na loja de aventura. De vendedor. Porque eu já fui vendedor, já trabalhei em açougue, tudo isso antes da universidade. E nunca tive vergonha, nunca tive nada. Inclusive, muito orgulho desses ensinamentos dos meus pais, que eram comerciantes. E aí eu falei, tá, eu vou tentar descobrir. Era para ficar 3 meses nessa loja, eu fiquei 3 anos. Lá dentro eu criei o Fotógrafo Viajante. Lá dentro eu criei essa ideia de atender uma pessoa que está indo para Disney, para o Aconcagua, para o Everest,
às vezes comprando uma meia que, sinceramente, era o meu salário de valor. E ali eu entendi que se eu tivesse algum resquício de inveja, de querer ver que aquela pessoa não podia ter aquilo, eu não ia dar certo. Eu iria talvez ficar os 3 meses e não os 3 anos nessa loja. Aí construí ali dentro uma espécie de carreira mesmo. Eu digo porque o meu patrão na época ele falava, olha, aqui é passageiro, você não vai conseguir ganhar mais, você não vai conseguir, e eu consegui. Isso foi legal. E desses 3 anos eu ganhei todos os meses de melhor vendedor, mesmo quando eu tava de férias. Porque eu sou uma pessoa que eu ficava conectada, eu vendia, eu não precisava... no WhatsApp. Eu vendia no WhatsApp. E, enfim, então eu gosto disso, eu gosto dessa vivência. Aí virou a chave, aí criou o Fotógrafo Viajante, aí que eu decidi que criar conteúdo, falar de experiências, estar com pessoas era o caminho que eu iria seguir. Eu entendi. Nossa, muito legal, Diego. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você planejou tudo isso em relação ao fotógrafo viajante, ou foi uma coisa que foi acontecendo e aí você viu a oportunidade e falou, opa, estão começando a curtir meus conteúdos, se eu fizer assim, ou já foi uma coisa que você fez pensada? Não foi pensada, não. O interessante que eu, depois desses 3 anos, eu lembro que eu fiz por último aí uma viagem para Tailândia, turismo mesmo e tal, e eu cheguei com uma ideia, e meu patrão, as pessoas sempre falavam assim, quando você voltar, você vai estar melhor, né, da viagem e tal. E aí é uma frase que eu lembro que sempre trago ela, que é, quando a gente viaja, a gente muda, mas a realidade quando você volta não muda. Então você vai estar diferente. Se o seu meio não tá diferente, não vai ser legal. Você não se encaixa ali, Não né? encaixa. Então, e aquilo, né? Se você tá num lugar que você precisa de se apertar um pouquinho para você se encaixar, você tá no lugar errado. Nossa, eu concordo muito com essa frase. Eu venho trazendo isso na só minha cabeça. Só fazer uma forcinha não é, né? Se você apertou um pouquinho, não é o encaixe, né? E aí, enfim, aí eu planejei sair da loja. Isso eu planejei. Falei, vou sair da loja, vou receber o seguro-desemprego, tanto tempo. Se nada der certo, aí minhas ideias, tocar em barzinho. Porque a música também tem tava... a música nessa história ainda. Tem um pouco da música. O Nando Reis, eu fiz cover do Nando muitos anos. Você parece um pouco o Nando Reis, tá? Na época do cabelo, eu com cabelo maior. E ele gravou um DVD em Belo Horizonte que chama Sei Como Foi em BH. Nessa época era violão e voz, que é ótimo pra fazer cover, eu não preciso de banda nem nada. Então eu toquei bastante, já toquei em barzinho, tocava em festa, em Montes Claros. Eu tinha essa profissão, era o meu maior meio de ganhar grana. Na época da universidade era com música. Que legal. Então toquei em barzinho, tocava em aniversários. E aí teve aniversário, por exemplo, que eu toquei e fiz foto. Porque universitário, né? Tudo a mesma coisa, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Toca um pouquinho no intervalo, vai lá, tirava umas fotos. Tirava foto na hora do parabéns, voltava. Enfim, foram coisas que eu fui criando, por exemplo, aniversário de criança. Aí eu falei, os adultos podiam colocar um cantinho ali, tocar um sertanejo e tal. E a galera foi alimentando e o boca a boca. Enfim, então a música era bem presente nisso. Então, quando saísse da loja, eu poderia ganhar grana tocando em barzinho. E na época tava bombando o rolê do cover do Nando Reis. Aí, essa era uma alternativa. Fotógrafo, outra alternativa. Nesse meio tempo da loja que aí eu poderia fiz os ser cursos. Fotógrafo de qualquer coisa. De qualquer coisa. Então, eu tenho, sei lá, se pedir no meu currículo, exemplo, eu tenho 15 anos, formatura, gestante, casamento. Então, eu passei por todos os segmentos de fotografia. Na época, eu em Montes Claros, eu fiz foto de uma gestante que aí, mês a mês, eu ia fotografar na casa dela o filho. Depois que ele nasceu, aniversário e tal. Então, assim, eu planejei essa saída. Faltando 2 semanas, eu recebi uma proposta no meu Instagram da Volkswagen. E falou, olha, a gente quer te enviar um carro, é um projeto Volkswagen by Instagramios. Até então eu não sabia minha profissão. Aí, nesse dia eu falei, cara, mas você já tinha engajamento no Instagram? Você já tinha?
pouco. Tá, e Isso que é que interessante. loucura, né? Isso é muito interessante. E embora, né, todo mundo hoje acha que é o contato, não, me encontraram por causa da fotografia, E te então, ofereceram essa e me parceria. ofereceram essa parceria. Ao lado de grandes fotógrafos, pessoas com milhares, milhões de seguidores, e eu fui o único que depois do contrato renovou ainda. E aí que, mais uma vez, a chave virou. Por que que a Volkswagen me convidou e por que que o meu conteúdo, que era simples em relação aos outros fotógrafos, chamou atenção? Porque era um conteúdo próximo de todo mundo. Então, teve fotógrafo que subiu um helicóptero, colocou o carro em cima de um container e tirou uma foto sentado no carro, com a porta aberta no capô do carro, e a chuva caindo, e aquela imagem linda. Só que quem que faz isso? Quem faz isso? Minha foto era, tipo, trocando ideia com o frentista, ele abastecendo o carro e a bike em cima. Maravilhoso. Era isso, colocando minhas bolsas dentro do carro, trocando o pneu do carro. Então, minhas fotos eram essas. Do dia a dia. Tipo, dando um rolê em Ouro Preto, sabe? Coisas do dia a dia, coisas que trazem aproximam, uma proximidade. Né? É isso. Então, nesse momento, eu tinha bem pouco, sei lá, 20 mil, 30, acho que nem 30 mil seguidores. E aí as coisas foram acontecendo. Veio a Volks, vieram várias outras marcas. E veio por causa da fotografia. Até então. Da fotografia até então. E depois da Volks que eu comecei na pegada da bike. Eu falei, poxa, seria interessante para a marca, e comecei a conversar com lojistas, seria interessante para a marca tá dentro desse outdoor, por exemplo, da concessionária, outdoor na estrada mesmo, que tinha foto minha com um carro e uma bike em cima. Aí as marcas começaram, eu acho interessante pra gente. E aí a coisa foi acontecendo pra essa pegada da bike. E aí você planejou esses conteúdos. Aí comecei. E qual foi o primeiro conteúdo que bombou, assim, que você falou, nossa, agora tá virando, você lembra? Começou a bombar muito minhas fotos com bike. Tá. Até então não tinha muito isso no Instagram. Quando eu fiz a primeira página, nem existia Instagram, né? Era Orkut, depois Facebook. Então, a questão da fotografia, ela tem muito tempo. Mas, e aí, foi isso. Foram fotos tiradas com celular ou com GoPro. Na época, já tinha. Eu lembro que uma foto que, assim, viralizou o mundo na época é um acessório da GoPro que chama Dome. Que você consegue nitidez embaixo d'água e em cima ao mesmo tempo. E aí eu fiz uma foto da minha bike, dentro da água, a relação assim, tipo numa cachoeira, num rio que atravessava, umas pedras bem bonitas, e metade dessa foto dentro da água e metade fora. Que e legal. Aí ela viralizou, porque é algo novo. Pra galera da bike na época era algo novo. Ter boas fotos dentro desse universo. Uhum. Aí, mais uma vez, vi que isso tava legal, investi muito nisso. Comecei a tirar muitas fotos, que aí que a GoPro veio também. Né, consegui chamar a atenção deles utilizando. Eu lembro que eu tinha uma GoPro 3 e eles já estavam na 7. Então não era a última câmera não, mas eu consegui chamar a atenção. E aí eles me deram um prêmio na época, eu participei tipo num concurso e depois entrei para a marca. Mas aí eu comecei a fazer isso. Outra ideia era provas de bike, mas pensadas como fotógrafo e videomaker e não como atleta. Porque existem grandes criadores de conteúdos que são atletas. E aí é óbvio, ele vai entregar a prova dele ali com um olhar de atleta. Eu brinco que ele vai escolher a melhor linha, eu escolho a melhor luz. Então, essa foi a diferença. Eu via quando tinha uma... Você se inscrevia na prova, mas você ia como fotógrafo para fazer as fotos. Como videomaker com GoPro, para trazer uma experiência mais completa para a pessoa que estava assistindo. Então, os primeiros comentários eu lembro que era assim, nossa, me senti nessa prova. Que legal. Um público que às vezes eu não imaginava que eu iria conseguir, um público mais terceira idade, falando, nossa, nunca pensei que eu ia sentir isso, sabe? Eu senti o vento, eu senti a água a hora que você entrou. Com as fotos que você Com as fotos e com tirou. os vídeos. Que legal. Então, eu resolvi investir nisso. Então, eu consumia outros conteúdos e via, às vezes, a mangueirinha da Camelback passando muito, ou a câmera suja, entendeu? Então, eu falei, não, eu vou trazer menos performance nesse tipo de vídeo e mais qualidade de imagem, pensando na melhor luz e não na melhor linha. É uma frase que eu usei há muitos anos atrás, essa é a ideia. Muito legal, Di.
E aí você começou a produzir conteúdo e começou a fazer parcerias com marcas. Em qual momento você falou assim, agora é isso que eu vou fazer para minha vida e vou focar 100% nisso? Eu brinco que é aquele negócio, né? O que eu vou ser quando eu crescer? Eu ainda não cresci. Então, sempre é uma coisa assim, não sei se eu ainda decidi, mas eu precisava de virar a chave que era pagar boletos, que é o mais difícil hoje no meio de criar conteúdo, né? Então, o que eu pensei? Ou eu vou pelo lado da quantidade de, sei lá, ganhar com monetização de views, enfim, com chamar a atenção, mas tendo um risco disso oscilar com a trend do momento, ou eu iria focar nas marcas e entregar com qualidade. Porque hoje você receber, vou te dar uma xícara, ela vai falar isso com 100 pessoas. Ou ela virar e falar, vou te dar uma grana, ela vai diminuir muito isso. E como que ela vai diminuir? Aí eu fui entendendo isso. Eu falei, então eu vou entrar uma parte de produtora, sério mesmo, com conteúdo, com script, com a luz bonita, com uma câmera melhor, com som de qualidade, porque eu quero valorizar isso para eu pagar meus boletos. Então, quando eu comecei as parcerias com as marcas, que eu vi que eu estava recebendo muita coisa, mas a conta de luz eu não trocava num pneu. Aí, nesse momento... Posso trocar um pneu por uma conta de luz paga? Seria o sonho, mas não dá. Então, realmente, a hora que a ideia foi, eu tenho que parar de gastar. Na hora que eu parei de gastar com tudo que envolvia o meio, que também tem um tracking nisso daí, né? Todo ano eu sempre faço uma expedição, uma montanha, então... eu brinco que eu gosto muito de coisas caras. Os hobbies fotografia, música, o trekking, a viagem, a bike. Então, tudo isso eu preciso de sustentar. Depois dessas parcerias que sustentam isso, aí eu preciso me alimentar, pagar a conta de água, de luz. Aí eu falei, preciso profissionalizar. A minha empresa eu criei na época da Volks, né? Porque, inclusive, eu não recebi o seguro-desemprego, porque eu tive que criar a empresa. E aí, venho trabalhando com essa empresa, que entrega um produto diferente. E hoje você produz conteúdos para atender a marca e conteúdos para divulgar a marca. Isso. Essas duas coisas. São então, às vezes, duas. elas te contratam para você produzir um conteúdo para elas. E você também divulga essas marcas no seu Instagram. Sim, eu tento hoje produzir como produtora marcas que já estão no meu meio. Sim. Mas se surgir, por exemplo, na Copa do Mundo de Mountain Bike, muita oportunidade, eu estava lá 2 semanas e surgiram com marcas que não são minhas parceiras. Então, eu somente prestei o serviço, não apareço nas câmeras. Ok, vai pagar boleto, é um trabalho e eu vou trabalhar. Legal. Inclusive, gosto muito. O Bro, que é um grande amigo, eu vi o conteúdo que você fez com o Bro daquele pedal da Praça 7. Da Praça 7, que era uma campanha das crianças. 10 anos que ele já faz, já deve, sei lá, ter uns 7, 8 cara, que o Bro é outro cara, o nome que eu quero trazer aqui um dia, que ele é muito figura. Ele fala, ele sempre, se eu pegar meu celular, eu posso te mostrar, assim, não passa uma semana sem ele mandar alguma mensagem assim, cara, não tem condição tanto que você gosta de trabalhar. Porque eu pergunto, eu gosto, tá precisando de alguma coisa? É o meu trabalho, eu encaro isso como trabalho. Então, para as marcas, eu falo a mesma coisa. Então, tem essa questão da produtora por trás das câmeras e tem a questão da divulgação. Que hoje é diferente, igual... Como influenciador mesmo. Como influenciador. Vamos pegar a Caloi, ela tem N embaixadores, influenciadores. Ela pode pedir o mesmo vídeo para todos, mas para mim, como tem uma parte contratual mais específica dessa virada de chave minha, que obviamente a gente construiu ao longo dos anos, eu vou ter que ter uma entrega diferente. Então, não vai ser algo tipo... um exemplo, vamos fazer um vídeo de Black Friday. Todo mundo aí faz um vídeo de Black Friday, livre. Pra mim vai vir um roteiro. PDF, espera aprovação, não pode ser com isso, vai ser com aquilo. Ou eu tenho que ir num lojista. Então é algo que eu gosto muito, porque
Dá mais trabalho? Dá, mas eu lutei muito para conseguir isso, entendeu? É isso, eu lutei não para ganhar a grana, mas para ter o trabalho. E isso faz uma grande diferença, eu gosto muito. Muito legal. Di, e você... O que mais... Eu vi que você postou no seu Instagram também esses dias que você também dá algum tipo de consultoria para pessoas físicas, assim como eu. Tipo, quero entender como fotografar melhor. É isso mesmo? Sim. Não, tudo começou antes da pandemia. Na universidade eu já dava workshop de fotografia. Criei um material. O interessante é que a gente conseguia isso, como eu era bolsista da UFMG de extensão, o meu curso lá, ele saiu com certificado da UFMG. Então, muita gente gostava de fazer, até para cumprir algumas cargas horárias, para ter um certificado de foto da UFMG. Então, isso vem desde lá. Aí, fui para a Faculdade de Santo Agostinho, já ministrei também mini cursos de fotografia. Na pandemia, o Sebrae me contratou para dar um curso de fotografia exclusivo de celulares, que foi um desafio para mim, mas que eu gostei muito. Por quê? E esse curso do Sebrae era para os colaboradores do Sebrae, eram para os funcionários. Entendi. Melhorarem a luz na hora da reunião, que estava sendo tudo online. Melhorar as apresentações que eles faziam, que estava sendo tudo online. Melhorar as fotos que eles iam nos lugares, gravavam tudo e tal, em segurança, mas não tinha o evento em si. E aí eles faziam o material para colocar público na internet. E aí, nesse momento, eu falei, cara, mais uma coisa que eu posso trabalhar. Vou investir nisso. E depois da pandemia, esse projeto esfriou. E agora muita gente retornou pedindo, que antes eu fazia lá em BH presencial, mas presencial é mais difícil, né? Eu gosto mais, sinceramente. Presencial é muito presencial mais legal, né? Você pegar a turma e levar para um parque, para uma fazenda, é super legal. Mas é inviável. E como a rede foi crescendo, muita gente de outros estados, até de outros países, falaram, por que você não faz online? Eu tô aí enrolando, sinceramente, tá? Tem mais de 5 anos que eu fico falando. Vou fazer, mas esse projeto sai esse ano. Que legal. Já tá na parte final, que eu já dei o start de gravação, mas eu sou um pouco chato nisso do perfeito não feito do que o imperfeito feito. Mas eu tô no meio termo agora e vai sair esse ano ainda. É um curso para câmeras, é um curso para quem quer comprar câmera, porque as câmeras estão voltando, né? Eu fico muito feliz disso. A gente tá... Porque o celular é para revelar também. Eu vi que você postou. Eu fiz tô usando muito filme fotográfico. O celular, ele distrai demais a gente. Quantas vezes eu fui pesquisar alguma coisa, eu assusto, eu já nem lembro o que eu fui pesquisar. E para fotografia, isso é muito ruim. Então, quando você tá num pedal, que você vai tirar o celular, a hora que você vai fotografar, tem uma notificação, já era. Você já perdeu aquele brilho, aquele olhar, aquela luz. E aí, se você tá pra tirar a foto, chega a notificação. Então, eu brinco, sai com o celular no modo avião um dia e faz esse teste. Sabe? Nem é questão de segurança, não, vai pertinho mesmo. Mas faz o teste de sair pra observar. Então, com esse retorno das câmeras antigas, igual a Cybershot, eu retornei com esse curso. Então, vai ser algo para alguém que quer comprar câmera, para alguém que usa o celular, para quem usa GoPro, enfim. É algo bem, bem completo, tá? Show, tá muito completo. Até, eu fico assim, pouca gente vai querer, porque são muitas aulas, mas assim, a pessoa vai sair com uma carga, igual eu falei, né? De gestante que eu fiz antigamente até as fotos de hoje. Que legal. E conta uma história dessas suas viagens que você faz, porque você também viaja bastante, né? Bastante. Para registrar esses momentos em cima da bike, uma história marcante ou algum perrengue que você passou numa dessas situações. Olha, tem várias, mas vou de duas. Uma de trekking, que foi há uns 3 anos atrás na Bolívia, que eu contraí uma bactéria que é assim... Uma super bactéria muito difícil. Sei lá, não sei quantos milhões de pessoas Foi sorteado. E eu lembro do médico, ele ficou meio empolgado. Eu, tipo, quase morrendo. E ele empolgado com o negócio. Nossa, sabe? Tipo, a bactéria. A gente nunca tinha visto esse caso. Só nos livros, tal bactéria. E aí foi, assim, o que me salvou na época, questão de seguro. Que eu sempre dou essa dica, né? Igual plano de saúde. Seguro viagem. A gente não quer usar, mas, enfim, paguem, porque faz a diferença.
Foi uma bactéria e a questão também da altitude. Então, eu estava ótimo em relação à altitude. Só que a altitude com a bactéria, né, com alguma enfermidade, fica muito ruim. Então, isso me marcou muito no trekking, assim. E bike, bom, poderia falar de perrengues, mas vamos falar também de coisa boa. Eu já tive várias experiências legais de bike, com viagens, de pessoas que nunca pedalaram, sabe? Que depois daquilo viram, em termos de performance, muito mais performance que eu. Aí traz a família toda, sabe? Essa questão da viagem de bike, eu gosto muito disso. Às vezes a esposa pedala, o marido não, e os filhos não. E aí vai todo mundo pra viagem, se encantam com aquilo. É a experiência, né? 2 anos depois eu tô vendo eles fazendo viagem de bike, todos juntos, pedalando e tal. E, enfim, algo que eu gosto muito dessa vivência, sabe? Enfim, são coisas que me marcam, assim. E, óbvio, perrengues de prova de bike. Já tive uma ultra que a gente fez, dobrou uma vez, no prólogo de 16 quilômetros, que é suave, teoricamente. Eu gastei, tipo, um par de pastilha, 2 horas, porque não andava, chuva, numa época que era tipo extrema. Brasil Ride agora. Tipo Brasil Ride, Nesse caso lá, era uma época de extrema seca. Então, realmente, ninguém esperava chover nenhum dia, né? E pegou, assim, de surpresa. Fez muito frio. Eu lembro de várias pessoas desistindo e tal. Então, são coisas que, como, né, qualquer prova, qualquer evento outdoor, podem acontecer, mas que eu lembro sempre do meu primeiro lá. Ou eu iria evoluir depois disso, da calça jeans e ir para esse meio, ou eu ia desistir e nunca mais, né, montar numa bike ou colocar uma mochila nas costas, que inclusive eu brinco que eu não tiro peso de bike por causa do trekking. A gente carrega mochila de 20, 25 quilos, que já tá acostumado. Hoje em dia dá quase 2 bikes aí. Ô, Diego, e como que o pedal... Você pedala de mountain bike e gravel, né? Pelo que eu vi. Road também. Road assim, também? Porque dentro de Belo Horizonte é o que eu tenho. Então, aí você pedala de road. Terça e quinta é o meu treino lá de na road Pampulha. ali. Não, eu vou pro aeroporto. Já fiz muito esse. Já fiz muito Pampulha também, mas hoje não dá mais, assim. E eu sou da madruga, então eu acordo tipo 3h15, aí umas 15 para as 4 eu tô saindo de casa e volto a hora que o trânsito tá pior. Tá e o que a bike é pra você? É performance, é estilo de vida... É mobilidade, é um pouco de tudo. O que ela representa pra você hoje? Eu acho que a bike, pra mim, talvez tirar uma essência da minha vida e poder construir isso como um objeto, né? De algo, sei lá, como se pegasse todas as minhas coisas lúdicas que não dão pra transformar em algo físico e transformasse. Seria uma bicicleta. Que aí está envolvido liberdade, o poder viajar, o poder conhecer pessoas, culturas, o vento no rosto. Então, eu acho que é isso. É como se pegasse tudo que eu gosto de sentimento e transformasse em um objeto ali. Objeto. Independente de metal, de carbono, enfim. Mas transformar tudo em algo físico seria a bicicleta. Que demais. Nossa, adorei essa resposta. Também gostei. Muito boa! É isso. Agora vamos falar um pouquinho. Eu vou ler uma frase sua que você postou no Instagram. Se você parar para ouvir qualquer blogueirinho que vende curso de como estourar na internet... Meu dia a dia é assim, vou continuar misturando tudo. Quem é de ficar que fique. Você escreveu isso no seu Instagram. E aí eu entendo que esse post resume um pouco sobre a autenticidade, sobre você postar a sua verdade, o que, independente se isso vai engajar ou não vai engajar. Você acha que essa é a fórmula do sucesso? Ou a fórmula do sucesso, você aceita, por exemplo, perder engajamento para fazer isso? Ou você acredita que essa realmente é uma fórmula que para você funciona? Eu acredito que para mim funciona, não necessariamente para outras pessoas vão funcionar, mas é algo que, assim, desde os primórdios eu venho trazendo, porque o meu primeiro emprego como influencer, como instagramer, me demonstrou isso, que foi o exemplo que eu dei do carro. Então, assim...
Naquele momento eu não participava de uma trend. Eu lembro que as fotos que eu tinha, eu fiquei até bem preocupado, que a hora que eu recebi um convite, ele era um convite para uma reunião e tal, também não era uma coisa imediata. E eu ficava, caraca, deixa eu ver, né, o que eu postei aqui, que tem aqui, que eles... Mas tinha, assim, coisas totalmente aleatórias, mas que eram da minha vida. Então tinha eu tocando violão, tinha eu pescando, nessa época tinha umas fotos antigas assim, minha de chapéu e tal. Então não era sobre a trend, sobre o número e tal, eles queriam colocar uma vida real. Desde então eu venho com essa ideia, porque hoje tem muito fórmula do sucesso. E não existe fórmula do sucesso. Às vezes a gente faz uma fórmula do bolo de cenoura. Tem 1 milhão na internet de receitas de bolo. Você pode seguir uma e ela não dá certo. Não vai ficar igual. Porque eu falo isso muito com pão. A vida é esse pão, cara. Porque dependendo do lugar que você coloca ele, para a massa esperar, não cresce. Dependendo da farinha, fica bom, fica ruim. Então, é muito difícil, assim, a gente fazer isso. Esse negócio do curso meu de fotografia, essa resistência de anos e anos de não soltar, foi por isso. Eu ficava batendo na minha cabeça assim, não, eu não estou vendendo uma fórmula do sucesso. Eu não estou vendendo um curso de como ser um blogueiro. Eu estou vendendo uma teoria ali, né? Um estudo, uma coisa técnica. Eu estou vendendo números, porque fotografia é muito matemática. Então, para não parecer isso, sabe? Você vai ter isso, que é a forma do sucesso da fotografia. E assim, teve uns dias atrás que alguém me perguntou num podcast também, falou, um conselho, se eu tivesse que dar um conselho. Aí eu falei, para de ouvir conselhos, porque hoje qualquer... Nem vou perguntar isso aqui ainda, porque tinha aqui no final. Já tá respondido. Se você me perguntou, então só um conselho que eu vou te dar, que aí você vai ouvir só isso. Não, porque é isso, hoje todo mundo tem um conselho para te dar. Todo mundo tem uma fórmula secreta ou não secreta de felicidade, entendeu? E é algo... Eu brinco, né? A vida é simples. O difícil é ser simples. Aí a gente fica complicando as coisas, porque muitas delas a gente tá procurando. A pessoa tá dando conselho, mas você não precisa de fazer, mas você tá procurando. Ó o dedinho aqui o dia inteiro. Dedinho rolando ali. E assim, eu vivo de internet e é difícil alguém virar e falar assim, igual eu falo. Para de ficar na internet, fique menos tempo na internet. Igual eu falo, desliga o telefone hoje no pedal. Não vê as coisas sexta-feira, não. Vê segunda. Curte. Então, assim, eu preciso de views, mas é algo que eu não vou vender a minha paz. E vender a minha... Porque eu sei que dá certo isso, eu sei que isso é gostoso. Então, eu quero que aquela pessoa que me segue curta daquilo. Isso também. Entendeu? Deixe de ver o fim de semana. Vamos fazer o seguinte, nem eu nem você vamos postar. E aí, depois a gente conversa. Depois a gente volta. Segunda-feira a gente tá de volta. Depois a gente volta. Demais. Eu falo muito disso, sabe? Na nutrição tem muito de, você é o que você come. Esses dias eu falei, a gente é o que a gente consome. Não só de alimentação, mas de conteúdo. De tudo. Então, procure saber um pouco mais da pessoa que você segue. Já diz o algoritmo, né? Já diz o algoritmo. Inclusive... Começa a aparecer umas coisas e fala, meu Deus, o que eu tô consumindo? Pera. É isso. E ele é muito certo. Eu já tive, a gente conversando aqui antes, eu falei, eu já tive reuniões, né? Nessa questão da GoPro, sempre eles trazem alguém para dar uma palestra, uma pessoa forte do Face, do Insta e tal. E aí a gente teve uma brincadeira uma vez de avaliar. E ele não conseguiu avaliar muito bem o meu Insta, que ele ficou assim, você fala de quê? Aí eu lembro que eu falei, né, no inglês bem arcaico na época, eu falei, cara, eu falo da vida. É isso, entendeu? Então não é sobre bike. Não tem uma coisa específica ali que você vai focar. Não tem, eu não quero todo dia acordar e falar uma frase legal, motivacional, porque não é todo dia que eu vou estar assim. Vai ter dia que eu vou acordar e vou falar, galera, salve-se quem puder. Hoje tá foda. Hoje tá bravo. Hoje tá complicado. Então é vida real, sabe? E aí eu vou seguindo esse negócio do, não, então eu não quero. Eu não vou seguir. Não tem problema. Tá legal assim. É isso. A vida é simples e eu tô tentando fazer
o simples ser fácil, porque o difícil é ser simples. Muito bom. Então, eu tô tentando levar pro lado mais simples de tudo, assim, né? Não somente da rede social, mas da Bacana. vida mesmo. Da vida. Você fala uma frase também, falando um pouco de filosofia de vida, continuando esse assunto, que as pessoas deixaram de viver de forma leve, porque sempre tem alguém julgando o que você está fazendo, né? Classificando o que você está fazendo. Como você encara isso na prática? Agora você está falando da vida e das redes sociais, né? Porque a gente está o tempo todo sendo julgado, sendo avaliado. Como você lida com isso? Tem um caso, uma vez eu gravo histórias de tudo, pra justamente isso não ter um filtro. Ah, só o dia que eu tô bem eu vou gravar. Pra pessoa entrar lá e falar assim, do que ele fala? Não sei, mas vamos... É isso, vamos... E outra, Vamos ver. não é só em viagem. Oi, gente, tal, meu cupom de desconto, né? Não é só nisso. Quando dá ruim, eu também posto. E teve uma vez que eu postei numa festa de família, eu deixei uma canequinha de vinho perto do fogão a lenha, numa época lá de festa junina, e aí eu brinco que o vinho esquentou e subiu. E aí eu gravei um monte de história, brincando, alegre e tal. E aí, brincando, falando assim, não, hoje eu vou dormir no saco de dormir. E eu comecei a ensinar coisas técnicas para as pessoas, bêbado. Mas eu estava na casa, não estava dirigindo, Sim. Não xinguei ninguém, não fiz nada. Eu só tinha bebido um vinho, fiquei alegre e fui passar uma informação dessa forma, que ficou super legal no final das contas. E recebi muita mensagem, cara, apaga, não sei o quê. Por quê? Você tá Porque falando... você tava bêbado? Eu falei, cara, não tô fazendo nada errado, entendeu? Eu estou aqui, eu vou dormir aqui hoje. Tô mostrando, inclusive, que eu tô indo dormir, com um saco de dormir, dei várias informações legais. E assim, não tem problema, mas é isso. Por quê? Porque tudo que você vai fazer hoje, você fica com medo daquele negócio da pessoa te julgar, né? Ok, eu não posso dirigir e beber, mas é só porque alguém vai te julgar? Ou porque você acha que isso é errado? Entendeu? Então eu não vou fazer algo que eu acho que é errado só porque alguém vai julgar ou porque eu vou gravar. Porque isso é fácil, só eu não gravar. A hora que a pessoa começa a realmente ser verdadeira, ela perde o medo de gravar o story real. E isso que é a minha ideia. Hoje, qualquer lugar que eu estou, que alguém grava, ou que alguém fala assim, tem problema, pode gravar, eu tô fazendo algo que eu acho que é correto. Que você acredita. Então, não tem problema. Não vai sair um vídeo meu falando uma coisa ruim, sendo que as pessoas que me seguem não conheçam esse lado, entendeu? Isso daí eu sempre bati nessa tecla. Falei, galera, procurem bem saber quem que você segue. Porque às vezes você segue a pessoa por um vídeo. E o anterior àquilo, né? Hoje, eu lembro quando começou, antes de pandemia, uma época bem tenebrosa, assim, das pessoas às vezes viralizarem muito, e aí chegou pandemia, chegou coisa de política e tal, e as pessoas, não, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Eu tô assim, gente, mas também, vocês chegaram a dar uma olhada no feed da pessoa, você já viu o que ela costuma fazer, falar, né? Pra simplesmente virar um ídolo e depois você quebrar a cara com ela? Uhum. Então, acho que hoje essa rotatividade de seguidores é muito grande em alguns perfis por causa disso. A pessoa segue por um vídeo e depois não representa aquilo que não representa aquilo que ela quer, entendeu? Entendi. Então, é isso. Pra quem tem medo de não se encaixar, o que você diz? Vai se encaixar. Vai se encaixar porque a gente fica querendo se encaixar naquilo que eu falei, em outros lugares. Porque você fala assim, não, só apertar um pouquinho ali, eu encaixo. Então, não é o lugar de se encaixar. Tudo se encaixa. Aí eu já vou pro lado da engenharia. Não teria que ter medo, né? Isso não encaixou, física, não é pra você. Cara, tem um polo positivo, um negativo de tudo nesse mundo. E aí você vai encaixar. E é exemplo muito disso, sabe? Minha primeira carteira assinada foi açougueiro. Então, trabalhei muitos anos no açougue. Depois fui pro comércio da loja, fiz uma federal, maior dificuldade que eu brinco que é difícil de passar e difícil de sair também, principalmente numa engenharia, que assim, sei lá, de 40 que entraram comigo, eu acho que 20 e poucos mudaram de curso e, sei lá, formaram 10. Então, e tudo isso se eu ficasse pensando, sabe, de encaixar, não ia dar certo. E outra, a gente entender essas viradas de chave. E hoje eu vejo que, voltando à simplicidade da vida, sabe? Eu lembro tudo, eu coloco um pouco dessa questão do meu pai, porque
foi algo de repente, foi um acidente. E assim, a gente tava planejando tudo, né? Num momento que, às vezes você fala assim, você fica com medo de, não sei o quê. Cara, é um dos momentos mais importantes da minha vida, sabe? A minha formatura, a celebração de algo que ele me ajudou durante muitos anos, minha mãe, todas as pessoas que né, da minha família que estão comigo. Então, era um momento único. E pode acontecer algo naquele momento? Pode acontecer. Eu lembro que ficou uma certa angústia de tipo, não consegui falar com ele, e seu pai sofreu um acidente. E eu ficava assim, não, meu pai, então, ele era muito carente, sabe? Era mexer com boi, todo aquele cara forte, mas era aquela pessoa carente. E aí eu ficava assim, não, aí vai ficar falando desse acidente, vai ficar falando que tá doendo, não sei o quê. Mas imaginando uma batidinha de carro e tal. E planejando as coisas, então sair cedo, né? Você tá vindo? Tô indo, vamos comprar as coisas pro churrasco, vamos não sei o quê. E tudo, gente, acontecendo como tá acontecendo com a gente aqui agora. E a gente fica com aquele planejamento, com aquela ideia de que, não, daqui 10 minutos eu vou fazer isso, eu sei que eu vou fazer aquilo. Não, a gente não sabe. Pode ser que você não sabe, a gente não faça. Sabe. Então, eu aprendi muito com isso. Óbvio que a gente planeja, óbvio que a gente vive, né? A gente tem que ter ali, mas a gente tem que ter em mente isso, que a gente não tem esse poder do tempo e que se a gente optar pela forma mais simples de encarar tudo, a gente vai viver dessa forma mais simples, mais leve, porque não é fácil. Eu brinco, gente, vocês estão me vendo aqui, não é fácil. Problema todo mundo tem. É algo que dentro da minha família, eu falo muito isso com a minha mãe. Ela é muito de, nossa, aconteceu isso. Eu falo, mãe, relaxa. Com o tempo ela vai aprendendo, mas aí tem aquela visão também, tipo, fulano não preocupa com nada. Não, preocupo muito. Passo uma noite ou outra sem dormir e tal, mas eu sei que não vai adiantar. Não vai resolver. Não vai resolver. Tem coisas que não cabem a mim. Então, o que é meu, eu vou fazer minha parte. Agora, o que não é, entendeu? A chuva não aprova. O que eu posso fazer, cara? Eu não posso fazer nada, entendeu? Então, eu não vou acabar meu mundo, minha vida por causa disso. É tentar ver por essa forma, sabe? Desde um simples celular que quebra a tela que caiu, a pior coisa que já aconteceu na sua vida. Tudo passa. Isso também é algo que... Eu tenho uma camisa escrita, tudo passa. É isso, tudo passa. Nada vai te determinar, sabe? É isso pro resto da vida. Até por isso, respondendo mais uma vez a pergunta que você falou. Em que momento você acha que vai ser isso? Não acho. Não sei se vai ser. Estou hoje, né? Eu estou hoje. É isso. O que vai ser depois, eu não sei. A vida é hoje. Demais. Diego, adorei! Muito bom. Cara, adorei conhecer você pessoalmente, conhecer sua história, te acompanhar no Instagram. Realmente eu sou uma consumidora agora do seu conteúdo, porque eu achei muito legal, desde que me indicaram. Eu desejo que você continue sempre tendo muito sucesso e espalhando essa filosofia de vida que eu acho que é tão importante, sobre simplicidade. Isso me tocou muito, porque tem essa frase agora que todo mundo fala, feliz no simples, né? Mas que a gente brinca. Mas é real mesmo, né? A vida é simples e a gente precisa torná-la, né? Simples e mais fácil. Então, muito obrigada. Adorei te receber de novo. E quem quiser te seguir, conta aí seu Instagram, todas YouTube, as redes, o que você tem? Se colocar fotógrafo viajante, vai aparecer. Então, e é um nome que tá desde o começo, eu acho isso legal também. Às vezes as pessoas vão mudando os nomes, os perfis e tal. O meu não, é o fotógrafo viajante desde o Orkut. Não, gente, e ele tem um monte de seguidor, que eu tava vendo lá. Quantos mil você tem? Eu tô com, sei lá, 160 e muitos. poucos, alguma coisa assim. E eu achei muito legal, eu vi hoje até, antes de vir pra cá, você postou, eu nem sei quanto tempo faz, você tem um cachorro. Sim. É uma parte também da minha vida que... Como ele chama? Zangado. Você fez o Caminho da Fé? Fiz o Caminho da Fé. Eu fiz esse ano, por isso que eu vi. Fiz esse ano também. Ai, que legal. E o Zangado, ele tava passeando com o Zangado e o Zangado não queria meio que andar, ele tava chorando. O que aconteceu? Ele foi abandonado? Eu resgatei ele de bike, inclusive pedalamos, carregando esse cachorro muitos quilômetros. E eu tenho muita facilidade de pedalar sem as mãos. Então tem muito vídeo que eu tô segurando ele
no colo, sem as mãos e quilômetros. E aí a gente resgatou esse cachorrinho, levei ele pra casa lá, que eu tava pedalando com a casa da minha mãe. E assim, foi algo que mudou as nossas vidas. A gente que foi resgatado, sabe? Por um amor incondicional, assim. E aí, nesse vídeo, eu mostro que ele tem o trauma de viajar. Por isso que eu não viajo tanto com ele. Por isso que ele mora numa casa. Mas ele foi abandonado assim, será? Ele foi porque nessa região, vira e mexe, eu posto vídeo de cachorros, caixas com gatinhos abandonados. É um lugar perto de rodovia. E foi lá onde você encontrou ele. Entendi. É um lugar perto de rodovia. Inclusive, eu gravei um vídeo esses dias indo lá, dando comida para uns cachorrinhos que já estão vivendo lá. Porque nenhuma ONG foi e não tem condição, por exemplo, de buscá-los. Mas enfim, é algo que E ele que acha dói. que você Aí vai ele acha, abandonar quando ele tá de carro, que ele tem que ficar só perto do carro. Então, quando viaja com ele não gosta de descer e ficar andando nos lugares e tal. Ele sempre fica com um chorinho de tipo, quero voltar pro carro pra ir pra casa. Pra ir pra casa, não me abandona aqui não. Justamente, aí já fazem 4 anos. Já vamos entrar pro 5º ano que ele tá com a gente. Muito bom, Diego. Cachorro. Parabéns de novo. E obrigada por dividir tudo isso com a gente. Obrigado a vocês. Até o próximo Na Roda do Estema.